Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área. Claro, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa produzir a melhor redação da sua vida. Bom, a thumbline do vídeo é sempre muito provocativa e ela traz ali uma assertiva, uma afirmativa, somente o necessário. E sim, é preciso que na dissertação argumentativa, e aí é claro, eu sempre tomo como base, a não ser que eu anuncie lá uma situação específica de uma banca, de uma prova, mas eu sempre trato, de modo geral, da dissertação argumentativa por ser o tipo textual mais cobrado na maioria das provas do Brasil, sejam elas vestibulares, concursos e também pensando no Enem, a maior prova do Brasil, uma das maiores do mundo. Bom, dito isso, é importante sempre que nós saibamos que a dissertação argumentativa, ela prioriza a argumentação. Parece ser muito óbvio, afinal de contas, ela já é auto-intitulada dissertação argumentativa, mas muita gente ainda desliza nesse aspecto. E um dos exemplos disso eu vou mostrar agora em uma redação que eu tive acesso e demonstra efetivamente que alguns, mesmo sabendo que a argumentação deve ser priorizada, acaba apostando e priorizando bastante os repertórios ou elementos que sejam de cunho expositivo. No caso da informação, do repertório, seja lá de que natureza for, se for um argumento de autoridade, se for uma alusão histórica, se for um dado, um fato, uma informação, qualquer que seja a fonte ou a estratégia argumentativa a ser utilizada, é preciso que a gente entenda que na dissertação argumentativa, esse repertório ele é um acessório. Ele vai auxiliar na argumentação. Por vezes, vai fundamentar o seu ponto de vista e demonstrar para o avaliador que você tem condições de articular diferentes áreas do conhecimento na redação. No entanto, alguns, de maneira equivocada, priorizam esses repertórios ou fazem com que esses repertórios sejam muito alongados ao longo do texto. E, de novo, o repertório, a estratégia argumentativa, ela é apenas um acessório. Ou seja, ela vai corroborar, ela vai auxiliar, ela vai ratificar o seu argumento e, consequentemente, também o seu ponto de vista. Então, esse exemplo aqui, sem mais delongas, deixa muito claro isso que eu disse agora. Olha só. Perceba que pela marcação das linhas, que aqui nós estamos no parágrafo de introdução, tá? Então, vai até a linha 6. Claro que há outros aspectos que nós poderíamos tratar aqui nesse parágrafo, mas eu vou me ater apenas à questão que é objeto de análise desse vídeo, tá? Poderia falar aqui, por exemplo, da questão da estética textual, da questão da compactação da letra, do espaçamento entre palavras, por exemplo, da questão de convenção da escrita de maiúsculo e minúsculo, por exemplo, aqui o termo Polícia Rodoviária Federal. Poderia falar da divisão dos períodos, por exemplo, que aqui não há uma divisão clara de períodos, estabelecendo, por exemplo, uma justa posição sintática. Poderia falar da questão da inserção da tese, da apresentação do tema, dos argumentos, enfim. Poderia falar de muitas coisas se fosse analisar o parágrafo como um todo. Mas eu quero que vocês se atenham ou prestem atenção apenas nesse aspecto, ou seja, de tornar o texto predominantemente expositivo, ou seja, de priorizar o repertório em detrimento da argumentação. Olha só. Segundo dados preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o Brasil registrou cerca de 70 mil acidentes, né, de trânsito em 2024. Só importante sempre destacar, tá? Segundo dados preliminares, é interessante sempre inserir o ano, ou seja, é importante datar esse dado, porque esses dados eles podem variar de ano para ano, né, sobretudo dados que envolvem trânsito, enfim, e outras situações que envolvem, por exemplo, segurança pública ou outros aspectos, então é bom sempre datar aquela informação. Destes, né, que seria desses, porque aqui nós estamos falando de uma anáfora, né, ou seja, há uma referência anterior, pouco mais de 6 mil sendo fatais. Pouco mais de 6 mil fatais. Aqui nesse caso já poderíamos estabelecer uma divisão de períodos, mas esse aqui não é o nosso objeto, né? Estima-se que 16 pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito nas rodovias federais, que seria esses novamente, né? Esses números elevam o Brasil ao terceiro país com mais mortes envolvendo acidentes de trânsito. Perceba, guerreiros, algo muito importante. O parágrafo de introdução, enquanto macroestrutura, tá? Ou seja, uma estrutura maior, ela exerce determinadas funções.
tá? Esse parágrafo, aliás, funções fundamentais, porque é o primeiro contato que o leitor vai ter com o seu texto, tá? Então, nele, e isso são conceitos básicos, por isso há um vídeo aqui no canal também, se você quiser dar uma olhada, em que eu digo o seguinte, olha, só escrever aleatoriamente não adianta muito, você precisa entender aquilo que você precisa escrever e como você deve escrever, inclusive de acordo com a banca da prova que você vai realizar. Então perceba que, observando esse parágrafo, ele não cumpre a função da introdução. E quais seriam as funções da introdução? Do ponto de vista estrutural, ela vai apresentar o tema, ou a frase temática, ou o comando de proposta, vai apresentar a tese, ou seja, o seu ponto de vista, o seu posicionamento frente ao tema, e vai apresentar também os argumentos que vão sustentar essa tese. Perceba que essa introdução não tem nenhum desses elementos. E mais, perceba que o parágrafo inteiro é apenas um parágrafo informativo, ou seja, apenas traz informações a respeito da questão da letalidade do trânsito, dos acidentes de trânsito, ou do quanto o Brasil tem problemas nesse aspecto. Então perceba que é um parágrafo predominantemente expositivo, informativo, e aqui nós estamos falando de uma dissertação argumentativa e não de uma dissertação expositiva. E ainda que fosse expositiva, no caso da introdução, seria importante, por exemplo, a apresentação dos tópicos. E aí, se você for pensar, por exemplo, numa prova da Sebrasp, né, que em geral cobra a dissertação expositiva, nós teríamos aí que haver a apresentação do tópico principal e não ser uma metralhadora de informações e talvez no afã, né, ou na intenção de demonstrar para o avaliador que tem informações, que sabe tratar do tema, passou um pouco do ponto, né, passou da linha, ou seja, fez com que a informação ela fosse a protagonista em detrimento, por exemplo, de funções básicas da introdução numa dissertação argumentativa. Então, esses dados, por exemplo, ou alguns desses dados, né, poderíamos aqui selecionar alguns desses dados, eles poderiam fazer parte dos parágrafos de desenvolvimento no intuito de fundamentar os argumentos. E aí sim, haveria uma assertividade maior na inserção desses dados. Então, guerreiros, quando eu coloco na thumbline somente o necessário, é você extrair desses dados aquilo que te interessa, ou seja, aquilo que vai ser produtivo para o seu texto, ou aquilo que efetivamente vai servir para a sua produção de texto. E não empurrar conteúdo, empurrar informação, imaginando que aquilo vai demonstrar para o avaliador que você tem boas informações, que você tem conhecimento do tema, mas não houve argumento, não houve defesa de ponto de vista, não houve o princípio básico de uma dissertação argumentativa. Por isso, guerreiros, mais um alerta, de novo, até porque a função desse canal é essa. Vamos lá? Não minimize, não negligencie, não marginalize a teoria, tá? É muito importante que você tenha a teoria como base para que sua prática possa ser assertiva e você não precise produzir aleatoriamente, e é claro que isso vai culminar numa falta de direcionamento, e isso, evidentemente, pode fazer com que você não tenha o desempenho que você precisa na dissertação argumentativa, inclusive tendo em vista que a redação, em geral, é a disciplina mais importante ou mais valorada da maioria dos certames no Brasil. Beleza? Se esse vídeo foi importante para você, curta, comente, compartilhe. Isso aqui é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima.